liga aqui nesse exercício do Enem 2014, a questão 138 do caderno cinza, que ele fala o seguinte, olha só. Uma empresa produz mochilas escolares sob encomenda, beleza. Essa empresa tem um custo total de produção, tá? Então, para produzir essas mochilas tem um custo composto, olha que interessante, por um custo fixo, importante, que não depende do número de mochilas, mais um custo variável que é proporcional ao número de mochilas produzidas. Ó, a gente já começa a compor um raciocínio. Que situação matemática que nos permite calcular isso aqui? Mas ele dá uma coisa mais interessante, ó. O custo total cresce de forma linear. O que significa crescer de forma linear? Significa que esse crescimento é uma reta. Se esse crescimento é uma reta, qual é o elemento matemático que você vê um crescimento na forma de uma reta? Função do primeiro grau. Então aqui nada mais é do que uma função do primeiro grau. É isso que a gente tem que pensar. E a tabela, qual tabela? Que está aqui no canto para vocês, né, do vídeo. E a tabela apresenta esse custo para 3 quantidades de mochilas. O custo total em real para a produção de 80 mochilas será. Então reparem, eu tenho aqui uma função do primeiro grau, onde eu quero o custo para 80 mochilas. Então, em primeiro lugar, você tem que pensar numa função do primeiro grau, mas eu acabei de te dar um spoiler aqui. Agora, o que você vai fazer? Você vai dar um pause, vai tentar fazer, e aí volta que eu vou fazer a correção. Então, primeiro dá um pause e tenta fazer, e aí volta que eu faço a correção, tá bom? Estou aguardando você aqui, já vou corrigir. É nóis, vamos lá. Pois bem, olha que interessante. Uma função do primeiro grau é definida por essa lei de formação, y é igual a x mais b, onde a gente sabe que nesse caso, tá, o b é uma constante. A gente pode jogar isso aqui como custo fixo, né? E o x a gente pode jogar como custo variável. Tá, professor, mas e aí, né? E esse y, esse a, está na tabela. Ah, como assim, professor? Vou te mostrar, quer ver? Ó, vou mostrar a tabela e relacionar isso aqui para a gente ver que nós temos 3 funções que a gente pode trabalhar em um sisteminha. Quer ver que interessante? Olha lá. Pois bem, agora a gente já não precisa mais daquele texto, né? Nós já temos as informações importantes, já analisamos o texto. Uma vez que você analisa o texto, você tira do texto as informações importantes e se concentra naquelas informações que você vai utilizar. Tá? Então eu tenho aqui que y é igual a x mais b. O y nada mais é do que o custo total. Tá? Então repare, 1.050, 1.650, 3.150. Tá? Nós temos aqui a quantidade de mochilas, é justamente o nosso A, né? Era o elemento que a gente poderia ter descoberto se tivéssemos um gráfico, né? Já fizemos exercícios a respeito disso, né? Mas eu tenho aqui a quantidade de mochilas. O que eu tenho que saber? O B é o custo fixo, né? Independente da produção, né? E o X na verdade vai ser o custo por mochila. Se a gente calcula o custo por mochila, se a gente calcula o custo fixo, a gente consegue calcular quanto que a gente vai gastar na proposta do problema, que é na produção de 80 mochilas. Ah, tá legal, professor, mas como é que a gente vai calcular o X, como é que a gente vai calcular o B? Reparem que isso aqui nada mais é do que um sistema. Se a gente agrupar de 2 em 2, por exemplo, vou pegar esses dois aqui, ó, eu consigo resolver esse sistema. Quer ver? Ó, fica bem simples, olha só, quer ver? Pois bem, ó, vou pegar esse primeiro par aqui de funções e vou multiplicar de cima por menos 1. Então, a hora que eu multiplico por menos 1, vai ficar menos 1.050 é igual a menos 30x menos b. E a de baixo, 1.650, é igual a 50x mais b. Se eu fizer agora a soma, eu vou conseguir achar ou calcular o valor de x, né? Então, vamos lá, vamos calcular esse valor de x primeiro, vamos lá. Pois bem, 1.650 menos 1.050 dá 600, 50 menos 30 dá 20, esse 20 que está multiplicando, vou passar dividindo, x é igual a 600 dividido por 20, posso simplificar o zero com zero, x é igual a 30 reais, ou seja, o preço por mochila é 30 reais, tá? Agora, eu preciso calcular o valor do custo fixo, o valor de B. Como é que eu faço isso? Eu substituo, né, o x em qualquer uma delas por 30, eu também obtenho o custo fixo. Porque a partir do momento que eu sei quanto eu vou gastar por mochila e qual é o custo fixo, eu consigo calcular o que o problema me pede. Quer ver uma coisa? Ó, o que eu vou fazer aqui, quer ver?
Perfeito, então observe que a partir das informações que eu tenho, tá? Eu tenho que Y, quem que é o Y? Ó, o Y aqui, veja bem, é o preço, o custo total que eu tenho, por exemplo, 1.650. É igual a A vezes X. Reparem que o A é a quantidade de mochilas, né? A quantidade de mochilas é o que o problema está pedindo. Não, ele está pedindo o custo, mas ele dá a quantidade de mochilas, tá? Vezes, né? 30, por exemplo, tá? 30 aqui é o custo por mochila, mais 150. 150 é o custo fixo. Ele quer saber qual é o custo que eu vou ter se eu produzir 80 mochilas. Eu consegui definir a função. Agora, eu sei que eu vou produzir 80 mochilas. Eu consigo saber qual que é o custo. Ó. Repara que o Y é o custo. Ó. 1.650 se eu produzir 50, 1.050 se eu produzir 30, 3.150 se eu produzir 100 mochilas. O 150 era constante, é o custo fixo, né? E eu tenho aqui o custo por mochila que eu calculei. Então vamos lá, agora fica muito simples, muito fácil chegar no resultado final. Como é que fica isso aqui? Vou mostrar para vocês, olha só. Pois bem, então eu tenho que o Y, que é o custo que eu vou ter para produzir uma determinada quantidade de mochilas, é igual a 30, que é o custo por mochila, vezes 80, porque o problema está pedindo quanto que eu vou gastar se eu produzir 80 mochilas, mais o custo fixo, que é 150, né? O custo fixo era constante, por isso que ele é fixo, né? Então o que eu tenho? Eu tenho que o Y é igual 30 vezes 80, 2.400, 2.400 mais 150, Y é igual a 2.550 reais, ou seja, a alternativa C é a alternativa correta. Beleza, galerinha? Isso aqui era uma função do primeiro grau, tinha que pensar em termos de função. O segredo estava naquele crescimento linear, né? Quando ele fala de crescimento linear, crescimento é uma reta, aquilo é uma função do primeiro grau, tá bom? Tenho mais exercícios aqui então do Enem 2014 para você. Eu sou Jeff Pezeta e esse é o Nós na Mate, simplificando a matemática para você.